Eu sempre quis ser empresário. Agora, que eu seria um empresário do ramo de idiomas, eu nunca imaginei. Comecei a estudar inglês com 7 anos, eu fui para os Estados Unidos, trabalhei num cruzeiro na Europa. Esse negócio pegou em mim, sabe? Esse negócio da experiência, de conexão, de conhecer pessoas. Eu voltei diferente. Conheci a KNN, primeira vez que eu ouvi o slogan Live the Road, Live the Journey, eu me arrepiei e eu entendi que era ali que eu pertencia, cara. Depois o resto é história. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do Conectados Cast. E como você sabe, eu não apresento o meu entrevistado ou a minha entrevistada. Eu deixo para que você, ao longo desse vídeo, se conecte com ele ou ela. Então vamos lá. A pergunta que eu sempre faço desde o início. Sabe aquela perguntinha? Você é filho de quem? Acho que isso daí é a conexão maior que existe. Por quê? É o primeiro momento que alguém vai te conhecer. E lá no interiorzinho de onde a gente vem, as pessoas usavam muito essa frase, na verdade. E me diz, você é filho de quem? Sabe que no interior também, eu moro no interiorzinho do Rio Grande do Sul, essa pergunta é clássica. Clássica. Eu sou filho do seu Carlos Coniche e da dona Alessandra. Dona não, porque ela vai se ofender se eu chamar ela de dona. Minha mãe querida, Alessandra, minha parceira, minha sócia. E essa é a fonte de tudo, né? A fonte onde tudo começou. Onde tudo começou. E me diz, a partir desse momento, ou seja, você nasceu e foi lá criado pelos seus pais. O que te remete muito ao passado com você de hoje? No sentido de, eu acho que se eu tivesse sido criado diferente, talvez eu não estaria onde eu tô. Mas o que te chama a atenção dessa fase? Cara, eu fui criado basicamente pela minha mãe, né? Meus pais se divorciaram muito cedo. E é bem interessante essa pergunta, porque meu pai, quando era bem pequenininho, ele foi morar no Japão. E talvez isso tenha sido definitivo, assim, para eu entender que, olha, viajar, ir para o mundo, morar em outros lugares não é um negócio tão difícil assim. Então, meu pai, né, cresci com meu pai no Japão, recebendo cartas dele, inclusive, vindas de lá, presentes, né, que no Brasil não tinha. Então foi bem legal e de restante a minha mãe deu tudo, cara. Tudo que eu precisava para crescer, para me desenvolver, para me tornar um ser humano bom. Isso vem muito da minha mãe, porque ela é uma pessoa muito bondosa de coração, acho que eu puxei isso a ela. Então, cara, acho que a gente chega onde chega por causa de alguns fatos que acontecem no passado. Então ter meu pai viajante, ter minha mãe trabalhadora, cara, estamos aí por causa disso. Quando começou a veia, vamos dizer, do empreendedorismo, ou nem que seja do empreendedorismo, ou que o empreendedorismo tenha sido um sonho, mas que você teve que galgar por outros meios até chegar na fase onde você pudesse empreender, ou seja, a tua vida profissional, como que ela iniciou? Cara, minha mãe é empresária desde que eu nasci. Né? Quando eu nasci, ela já era proprietária de uma academia, então eu já nasci nesse meio e eu sempre quis ser empresário. Uhum. Quando os professores me perguntavam na escola, né, o que você quer ser quando crescer, era empresário. Agora, que eu seria um empresário do ramo de idiomas, eu nunca imaginei. Né? Se me pedisse isso há 7 anos atrás, eu não imaginaria que seria possível. Então eu sempre tive essa vontade e muito cedo fui morar em outros países, né? Comecei a estudar inglês com 7 anos, então eu tive essa base, né, do idioma e não sei se foi Deus, se foi o acaso, se foi o destino, se foi sorte, né? Comecei a dar aula de inglês, logo após retornar dessas experiências, e aí conheci a KNN. Né, tinha um anunciozinho lá que estava contratando professor e precisava arrumar um emprego e foi lá que eu fui. Aonde foi? Que cidade que foi? Em Camboriú. Camboriú. E aí nunca imaginei que eu pudesse dar aula de inglês, né? Eu não era professor, mas, cara, aconteceu. E conheci a KNN, me apaixonei, me identifiquei. Primeira vez que eu ouvi o slogan Live the Road, Live the Journey, eu me arrepiei. E eu entendi que era ali que eu pertencia, cara, e depois o resto é história. O Jonatas teve num dos nossos episódios, ele é franqueado da KNN também, e ele disse que
Na verdade foi até uma surpresa, né? Porque eu comentei a respeito da trajetória dele. Ele foi missionário, entrou para a igreja católica, ia ser padre mesmo, assim, depois deixou, né, a batina, vamos dizer assim, para se tornar professor de inglês e depois multi-empresário ali como ele é. No teu caso, quando você começou as aulas, onde é que eu quero chegar com isso? Porque ele me disse que tem tudo a ver a parte da igreja com a parte do empreendedorismo dele, que são pessoas, conexões. Lá quando você começou a dar as aulas, as primeiras aulas, que a gente fala vender as suas aulas, né? Sim. Não dar as suas aulas, mas vender as suas aulas, e você disse, poxa, Live the Road, Love the Journey conectou. Mas conectou como? Em que aspecto? O porquê da conexão? Onde que houve a conexão? Qual foi o ponto de conexão? Cara, como eu falei, né, eu comecei a estudar inglês muito cedo, e quando eu tinha 19 anos, eu tive a primeira oportunidade de ir para fora do Brasil fazer um intercâmbio. Né, então eu fui para os Estados Unidos, vim para os Estados Unidos, pois estamos aqui, né? Em Winter Park. Então foi meu primeiro intercâmbio, depois eu trabalhei num cruzeiro na Europa. E cara, esse negócio pegou em mim, sabe? Esse negócio da experiência, de conexão, de conhecer pessoas diferentes, visitar lugares diferentes, isso aí acabou se imprimindo completamente em mim. E desde o momento que eu voltei pro Brasil, cara, eu voltei diferente. E aí no momento que eu fui dar aula, eu achei tão legal, cara, contar para os meus alunos dessas experiências, sabe? Porque muitas vezes eles estão ali na sala de aula, mas eles não conseguem imaginar que eles podem chegar tão longe. E aí quando eu comecei a contar, né, cara, que eu era um cara completamente normal e tinha feito tudo isso, os meus alunos ficavam, uau, queriam ser igual o teacher, né? Cara, eu achei isso maravilhoso, velho. Né? Tanto que eu ainda não consegui sair de sala de aula, cara, porque eu gosto de falar isso pra galera, né? Tanto que a gente faz intercâmbios todos os anos, agora a gente tem KNN Orlando para trazer nossos alunos. Então, cara, aconteceu, sabe? Esse fato de você viajar começou com teu pai, que morava fora, né? Então essa experiência de você ter, poxa, ele pôde viajar, ele estava fora, existe um mundo além desse que eu vivo. Então começou dali. E aí depois a sua experiência com as suas viagens, o intercâmbio que você fez, trazendo essa bagagem para dentro da sala de aula, que isso é primordial. Muitas pessoas aprendem inglês dentro do Brasil, só vivem dentro do Brasil, falam muito bem o inglês, dão aulas, né, são professores e tudo mais, e vão se qualificando com isso, né, vão se especializando no idioma em si. Mas às vezes falta um pouquinho de vivência. E eu soube também que tem uma agência aí de viagens também, né, conectada ao que você tá dizendo pra gente. Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Por que surgiu isso? Uma agência de viagens, aonde que ela conecta com a KNN? WCT, você tá falando? É, essa mesmo. Depois das nossas viagens, depois que eu conheci a minha esposa, né, a Jéssica, que tá lá no Brasil, o meu bebezinho na barriga. Vai ser mamãe, né? Vai ser papai, parabéns aqui oficialmente, gravado aqui. Gravado. Quando a gente voltou, cara, os nossos amigos, eles também queriam viajar. Né? E aí a gente criou um blog de viagens, né? Que era para ser simplesmente um arquivo de memórias pessoais. E aí a gente começou a organizar viagens e tudo mais, né? E acabou se tornando uma bela ideia. Mas agora a gente tem a WCT, né? Que acabou de nascer, né? Que vai ser responsável por trazer toda a galera da KNN Idiomas, não apenas eles, né? Mas toda essa galera pra cá. Cara, tem tudo a ver. Tipo, parece que eu nasci pra isso, sabe? Acho que esses dois negócios, cara, são os negócios dos meus sonhos, cara. É a KNN Orlando e a WCT. Então, pô, eu tô muito feliz, cara. Você não tem noção da minha alegria de estar aqui hoje. E me diz uma coisa agora. Perguntei pro Reginaldo, meu pai, no primeiro episódio, estreia do podcast. Pro Jonatas também. Ele tem hoje 200 colaboradores que trabalham junto com ele ali, né? E eu perguntei para eles da seguinte maneira: legal, a gente trabalha, vamos pausar pro trem passar aqui. Pausa pro trem.
Bom, então, como eu estava dizendo, a gente falou no episódio do Reginaldo, né, meu pai, do Jonatas também, a respeito da conexão e da infraestrutura que eles têm com os colaboradores deles e mais dessa parte do empreendedorismo. Mas a pergunta que eu fiz, e de fato é a que eu quero fazer para você, agora que é pai fresco aí, né? Já tá vindo, o rebentinho tá vindo. Me diz, tudo isso que você fez até aqui, o que muda agora? Pois está vindo um filho ou uma filhinha para que você de fato construa um legado. Tem aquilo que a gente quer deixar, que é o sonho que a gente sempre tem. Eu quero deixar isso, mas tem aquilo que eu estou construindo para deixar para eles. Me fala um pouco aí dessa conexão entre o que você sonha em deixar e o que você de fato tá pronto ali para deixar para eles e construiu e está até agora, né? Agora que eu digo neste momento, deixando para ele ou para ela. Muda tudo e não muda nada ao mesmo tempo. Cara, muda tudo porque acho que a responsabilidade aumenta, né? A pressão aumenta. Agora tem alguém aí para a gente criar, né? Para a gente proteger, para a gente ensinar. Então muda muita coisa, cara, mas os planejamentos eles não mudam, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir ser um bom pai, um grande pai. Um pai presente, um pai carinhoso, amoroso. E se Deus quiser, cara, os negócios vão ser sensacionais. Essa criança que vai vir aí, ela vai viver isso, né? Vai crescer nesse meio, podendo vir aí estudar em Orlando, né, cara? Imagina, nunca imaginei que isso seria possível e agora tudo ficou tão mais fácil, né? Tão mais possível. Sim. Então, acho que essa criança que vai vir aí vai ser bem abençoada, cara. Vai dar Com tudo certeza. certo. Já é. Já é, né? Já é, né? É verdade. Bom, ficamos por aqui então. Este foi o episódio que nós conversamos com o André. André tem unidades KNN no Brasil, faz parte também do quadro nosso aqui societário, é proprietário da KNN Orlando, também trabalha junto com a WCT, que é a agência que ele mesmo disse, que vai conectar tudo isso entre Brasil e Estados Unidos. E foi um prazer ter você aqui. Lugarzinho ruim, né, que a gente tá aqui em Winter Park, uma tarde, né? Uma gostosa. tardezinha boa e um papo gostoso. Se você se conectou, curtiu, deixa aí então seu like, comente aqui quais as impressões que o André deixou para você. O canal é para isso, conexão. Obrigado, André. Valeu. Até a próxima, pessoal.